Você entende o que é hemodiálise, o porquê dela ser feita ou até como evitar que você necessite dela? De acordo com o Censo Brasileiro de Diálise de 2021, quase 150 mil pessoas são dependentes desse procedimento. Então, se você quer aprender mais sobre ele, fica aqui que eu vou abordar as principais dúvidas que são frequentes sobre a hemodiálise. Olá, aqui Daniel Coriolano, eu sou médico e a hemodiálise é um procedimento muito comum. Praticamente todos nós conhecemos alguém que dialisa ou que precisou passar por isso em algum momento durante uma internação. Mas você entende realmente por que da sua necessidade? Então vem comigo que eu vou responder as 6 principais dúvidas sobre esse tema. Pergunta 1 é: o que é hemodiálise? Bom, pessoal, a hemodiálise é uma modalidade de terapia de substituição renal. Para te explicar melhor o que é isso, precisamos falar um pouquinho sobre os rins. Esse órgão funciona como um filtro para o nosso sangue, retirando os agentes tóxicos e tirando também o excesso de água, sal, eletrólitos do nosso corpo. A partir disso forma a urina. Os rins são importantes pois atuam na regulação da nossa pressão arterial, na produção de hormônios e na eliminação de substâncias tóxicas que, quando se acumulam, podem trazer prejuízos a diversos órgãos. Certo, Daniel, mas onde que entra a hemodiálise nessa história? Bem, a hemodiálise serve para fazer a mesma coisa, a mesma função de filtração dos rins, ou seja, quando a pessoa é portadora de uma doença renal crônica, também chamada de DRC, a taxa de funcionamento dos rins é tão baixa que não dá de conta para filtrar todo o sangue e fazer todas essas funções que eu acabei de citar. Então, por isso, acaba tendo que ir para fazer a terapia de hemodiálise. A pergunta 2 é: como funciona a hemodiálise? Primeiro de tudo, é necessário o acompanhamento com um médico nefrologista, que é o especialista em doenças renais, para que ele avalie a progressão da doença renal crônica. Quando a taxa de filtração renal vai chegando a um estágio muito baixo, iniciam-se os preparativos para a diálise. É necessário providenciar uma fístula arteriovenosa, que é uma ligação entre a veia e uma artéria do corpo, a fim de deixar o vaso mais resistente para aguentar a punção que é feita para fazer a hemodiálise e também evitar complicações. O ideal é que seja feita essa fístula 2 a 3 meses antes do início da diálise. Durante esse tempo, o nefrologista avalia quantas vezes na semana é necessário realizar o procedimento e, após isso, o paciente é direcionado a uma das clínicas especializadas de hemodiálise. No entanto, em algumas situações específicas, a hemodiálise também pode ser feita no ambiente hospitalar. O paciente sempre tem o acompanhamento do especialista durante a terapia de hemodiálise, porque se ocorrer alguma intercorrência, o médico pode avaliar e verificar o que pode fazer naquela situação. Em geral, o procedimento dura 3 a 4 horas ou 5 e varia 2 a 4 vezes por semana. Pergunta 3 é: quais os riscos da hemodiálise? Bom, a diálise precisa sempre da supervisão de um médico e de um enfermeiro, ambos especialistas, para que, caso ocorra alguma complicação, haja uma intervenção rápida que evite a progressão para algo mais grave. Tudo isso é bem escrito e protocolado nos serviços pelos profissionais de saúde. Basicamente, as principais complicações são queda da pressão, dor de cabeça, dor no peito, dor lombar, cãibras, náuseas e vômitos. Existem algumas complicações um pouco mais sérias, como a embolia gasosa, que é quando o ar entra nos vasos sanguíneos. Pode acontecer uma disfunção de catéter, uma reação alérgica ao filtro da diálise durante a hemodiálise e também destruição dos glóbulos vermelhos. Isso se chama hemólise. Porém, essas complicações são bem menos comuns e há sempre um suporte da equipe de diálise para fazer a intervenção rápida e necessária a essas situações. Pergunta 4. A hemodiálise é para sempre? Em casos de pacientes com doença renal crônica, a hemodiálise é necessária até que seja feito o transplante renal. A fila de transplante é longa e pode durar alguns anos, então é provável que o paciente precise ir semanalmente à clínica durante a espera. No entanto, existem alguns casos em que a hemodiálise é feita apenas durante uma urgência,
quando ocorre uma insuficiência renal aguda. E o que é isso, doutor? Vem que eu te explico, calma aí. Enquanto a doença renal crônica é uma agressão dos rins que durou anos ou fez danos irreversíveis, a insuficiência renal aguda ocorre em diversas doenças que levam ao internamento. O rim é um dos primeiros lugares que param de receber o sangue, por exemplo, quando há uma necessidade de priorizar outros órgãos, ou quando há uma diminuição do volume, como é o caso de uma hemorragia. Isso causa um prejuízo aos rins, claro, pois sem sangue os rins são como um carro sem combustível. Eles não conseguem produzir a urina e eliminar todos os produtos tóxicos. Esse dano, muitas vezes, é reversível, pois, como é recente, as células renais não morrem e, à medida que a doença vai se resolvendo, os rins voltam a funcionar muito bem. Porém, esse processo de recuperação pode demorar alguns dias e talvez haja necessidade de fazer algumas sessões de hemodiálise até que a função se recupere totalmente. A pergunta 5 é: quem pode precisar da hemodiálise e como evitá-la? Como eu já expliquei em outro momento aqui do vídeo, geralmente quem vai precisar da hemodiálise são pacientes com doença renal crônica. Mas de onde vem esse problema? Bom, existem várias doenças que podem afetar os rins de forma crônica, mas a principal e mais comum é doenças como diabetes e hipertensão. Quando não se faz uso correto das medicações e os níveis de pressão e açúcar no sangue estão alterados, danos aos vasos pequenos dos rins, chamado microvasos, na microcirculação, acontecem. E com isso há uma lesão desse órgão e ele começa a sofrer. Portanto, se você quer evitar a hemodiálise, o principal a se fazer é ajustar a alimentação, praticar exercícios físicos, diminuir as chances de, no futuro, você ter hipertensão e diabetes. Caso você já tenha alguma dessas doenças, além de mudar o estilo de vida, é importantíssimo tomar os remédios de forma correta e ser acompanhado por um médico regularmente, pois ele avalia se você está atingindo as metas propostas para o tratamento, ajusta a medicação, checa os exames, incluindo os exames dos rins, para avaliar sua função e saber se está havendo algum grau de dano no órgão. A pergunta 6 é: como é a vida de pessoas que realizam hemodiálise? Realmente, algumas mudanças de rotina na vida vão ser necessárias para os pacientes dialíticos. Vejo muita gente questionando: e o trabalho, e o lazer, e a alimentação, e as viagens? São anseios muito válidos, já que dispor de 5 horas por dia, 4 vezes por semana, demanda uma mudança de rotina bem brusca. Em relação ao trabalho, existe auxílio governamental a pacientes dialíticos, porém, a princípio, não há impedimento de ir ao trabalho, desde que não atrapalhe o curso da terapia, que deve ser uma prioridade na vida desses pacientes. Em relação à alimentação, o paciente deve diminuir principalmente o teor de sal, de fósforo, de potássio na alimentação, já que esses nutrientes são excretados principalmente pelos rins e sua retenção vai ser prejudicial à saúde, podendo elevar a pressão arterial e, no caso do fósforo e do potássio, podem causar sintomas de fraqueza, paralisia muscular e até arritmias. Portanto, diminuir o sal na comida, preferir legumes cozidos e sem casca e diminuir alimentos com um alto grau de potássio e fósforo, como a banana, feijão, oleaginosas, embutidos, entre outros alimentos, é essencial. E por fim, doutor, posso viajar? Claro que pode. Existem programas integrados em diversas cidades do mundo que marcam a diálise em clínicas para, caso você viaje, vá até uma clínica dessas e faz lá a hemodiálise, já tudo agendado. Chama hemodiálise em trânsito. Então, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha colaborado para tirar algumas dúvidas sobre a hemodiálise e caso você ainda tenha alguma, pergunte aqui na área de comentários ou então manda uma mensagem lá no Instagram, @DanielCoriolanOMD. Lembre-se, deixar o seu like, realizar sua inscrição no canal, basta clicar no botão vermelho, assim juntos vamos continuar crescendo e produzindo conteúdo de qualidade aqui para você. Eu convido a que você também clique no primeiro link que está fixado no comentário e com isso passe a fazer parte do time de patrocinadores do canal.
clique no link para saber mais, você vai ver várias novidades por lá. Aqui, Daniel Coriolano, forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!